Meu boa tarde à mesa, senhores congressistas. Estou aqui para defender a proposição comemoração dos festejos Farroupilha de 2014 sobre o tema o camperismo gaúcho e a sua importância sociocultural. Proponente, Fabiano Vencato, da 12ª Região Tradicionalista. O que o Fabiano nos coloca sobre esse tema? Ele se refere como justificativa que Barbosa Lessa, na sua tese, o sentido e o valor do tradicionalismo, relata que a vida humana e a sociedade, mais do que o indivíduo, constituiu principal força na luta pela existência. Mas para que o grupo social funcione como unidade, é necessário que os indivíduos que o compõem possuam modos de agir e de pensar coletivamente. Isto é conseguido através da herança social ou da cultura. Graças à cultura comum, os membros de uma sociedade possuem a unidade psicológica que lhes permitam viver em conjunto num mínimo de confusão. A cultura, assim, tem por finalidade adaptar o indivíduo não só no seu meio natural, mas também no seu lugar. Desta forma, ele nos coloca que o camperismo gaúcho contribuiu com o enriquecimento da cultura, pois, como foi dito, são hábitos e costumes que passam de geração a geração. E o peão campeiro é o segmento social proposto para efetuar a compreensão de uma localidade que se afirma através de suas práticas campeiras, evidenciando pela tradição. Suas técnicas e estrutura de trabalho são artefatos riquíssimos que, para se perceber o quanto sua figura possui importância cultural e social. E nós sabemos que o movimento tradicionalista gaúcho orgulha-se de todas as atividades campeiras que fazem parte da nossa história, cultivando atividades que hoje são encontradas nos rodeios, concursos de peões, guris e no FECARS. Desta forma, fica evidente a importância do camperismo gaúcho para a manutenção e formação social e cultural de nossas origens. Seguindo esta linha de ação e de pensamento, são propostos a confecção de 9 carros temáticos que represente de forma simples, mas concreta, a importância do peão campeiro e as heranças que até os dias de hoje são cultivadas por todo o Rio Grande do Sul. Ele nos coloca como sugestões que poderíamos trabalhar a importância da luta do homem e o cavalo, a música campeira, o laço como serviço e lazer, os afazeres domésticos, as mãos gaúchas, o papel e a importância do guasqueiro na cultural, e as atividades exercidas pelo homem no galpão, a tosquia, o esquilador, o alambrador, o ordenhador e outras atividades que são desenvolvidas pelo camperismo. Lendo a proposta do Fabiano, achamos ser um tema muito interessante, favorável para se trabalhar durante os festejos Farroupilha. Por quê? Em primeiro lugar, esse tema ainda não foi abordado. Então, nós temos que escolher coisas novas
que estão esquecidas, que são lembradas só por nós tradicionalistas. Então, somos do parecer favorável. Por quê? Porque nós sabemos que o movimento tradicionalista gaúcho tem como base, surgiu, está no campo. Quando os jovens tiveram essa ideia de criar o movimento, eles tiveram a ideia com o intuito de resgatar o que estava adormecido na área campeirista, trazer para os centros urbanos aqueles peões rurais lá de fora, da estância, da fazenda, trazer para a vida urbana o conhecimento, divulgar e preservar esse campeirismo. Então, nós sabemos e destacamos que o campeirismo gaúcho, ao qual Barbosa Lessa já se referiu na sua tese, no primeiro Congresso Tradicionalista, sobre o sentido e o valor do tradicionalismo, ele salienta que era importantíssimo nós valorizarmos o homem do campo. Só cresceríamos no momento da valorização das atividades e do homem do campo. E outra coisa também, essa valorização nós sabemos que envolve a preservação, a continuidade, a autenticidade desses hábitos e costumes e das lidas campeiras do homem do campo. Nós queremos, através desse tema, mostrar para os centros urbanos, para a cidade, as atividades e a importância do campeirismo. O que o homem lá do campo faz, as suas atividades, as suas lidas campeiras. E ainda mais, devemos salientar que toda a nossa formação histórica, sociocultural, está embasado na estância, o cavalo como companheiro do homem nas atividades e na base econômica, a pecuária, a criação do gado. Então, não podemos deixar de lado e votarmos a favor a este parecer que vai nos trazer uma série de atividades que estão hoje sendo desconhecidas no centro urbano, que são o trabalho do índio no início, o laço, a bolhadeira, o fogo do chão, a música campeira, a ordenha, a tosquia, o banho e outras atividades que representam o campeirismo. Portanto, senhores, sou favorável a esta proposta do Fabiano, que é a valorização, o campeirismo gaúcho e sua importância sociocultural nos festejos Farroupilha. Muito obrigado, dona Neuza. Chamamos o senhor Fabiano Vencato para fazer uso da palavra. Está a seu dispor o tempo de 10 minutos para tal. Meu boa tarde à mesa, cumprimentando a mesa, cumprimento os demais congressistas e delegados do 61º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Prezados congressistas, a formação histórica do Rio Grande do Sul é decorrente de diferentes formas e tipos de povoamento e ocupação. Divisão fundiária, atividades campeiras que giraram e giram por muitos anos e continuam girando a economia e legados culturais e sociais do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul constitui-se em um mosaico de processos e representações diferenciadas de todos e qualquer estado brasileiro. O espaço e as circunstâncias da vida dos campeiros possuem todos pontos que se tornam marcas registradas da independência do gaúcho. As circunstâncias da vida voltada para a construção ativa dos gaúchos fazem o povo gaúcho. Representam um processo singular
que acaba por resultar numa identidade coletiva e diferenciada. Como nós, gaúchos, estruturamos um sistema social no qual estamos inseridos. Desta maneira, lançam-se as bases para compreender como o mundo social, cultural, histórico e campeiro, em vez de ser um dado já constituído para o sujeito, é o contrário, constituído pelo sujeito. Compreender como o campo, o galpão e a lida campeira contribuíram e contribuem ainda para o crescimento do tradicionalismo, torna-se relevante na exploração dos festejos Farroupilhas 2014, intitulado O Camperismo Gaúcho e sua importância social e cultural. É nas suas atividades campeiras e sobre o lombo do cavalo que o gaúcho cria seu ideal de liberdade. Pergunto aos senhores congressistas qual a profissão em tempos atuais que nos dá esta oportunidade. O gaúcho sabe de seu compromisso com suas atividades, mas o compromisso vincula-se com a liberdade na realização do seu trabalho. É com esta contextualização, senhores, que venho até esta plenária solicitar a atenção especial de todos os congressistas congressistas delegados que se encontram hoje presentes neste congresso, para levantarmos a importância do tema o camperismo gaúcho. Sabemos que nos primórdios do movimento foi-se criado com esse intuito. Foram homens campeiros que criaram o movimento tradicionalista gaúcho. E eu acho que cabe a nós hoje, neste dia de calor, nesta 61ª Congresso Tradicionalista, aprovarmos a proposição número 6. Desde já, eu agradeço a atenção de todos e peço mais uma vez a atenção especial a esta proposição. Obrigado. Então, temos uma inscrição dentro do período das manifestações. Chamamos o senhor Emiliano Limberger. O senhor tem 5 minutos à disposição. Boa tarde. Não ouvi ninguém responder. Boa tarde. Aqui tem uma barulheira aí ao redor. Constitui para mim, coordenador da Semana Missioneira, que agora prepara sua 4ª edição no mês de abril, gratíssima surpresa ao tomar conhecimento dessa proposição. E, particularmente, essa surpresa me toca pessoalmente ainda pela lembrança muito adequada da figura de Barbosa Lessa, com o qual, ainda nos últimos tempos de vida de nosso grande companheiro e líder tradicionalista, lúcido e coerente, apontava para algo que devia ser completado no movimento em geral do tradicionalismo. Particularmente, essa herança que a relatora e o autor ressaltaram. O camperismo começou só quando, em 1634, o padre jesuíta Cristóvão de Mendonça e Orellana, com seus morobixabas, não foi ação isolada, trouxe o gado, o cavalo, a ovelha para o campo, que é o nosso solo gaúcho rio-grandense. Essa raiz, muito oportunamente, está sendo indicada para ser objeto de estudos mais aprofundados por ocasião da próxima Semana Missioneira. Meus cumprimentos, autor, e meus cumprimentos, relatora, e o convite
para que essa plateia apoie esta proposição. E para justificar, vou pensar, se me resta 2 minutos, alguns fatos concretos. Por exemplo, o carreteiro, evidentemente nasceu com os carreteiros, mas pesquisando, me deparei diante de uma realidade que ainda estava incógnita, interrogando. Os primeiros carreteiros foram os que trouxeram o gado e fizeram o primeiro churrasco, mas também aproveitavam essa mesma carne para no carreteirado se alimentarem. E aí vinha a objeção, mas o arroz branco surgiu muito depois, sabemos dessa história, mas pesquisando foi encontrar um dado altamente importante, para comprovar que o carreteiro é missioneiro, eram os primeiros campeiros, eles conheciam o arroz nativo vermelho, que hoje é tão abominado. Ele não tem nada de abominado. Já temos algum produtor de arroz vermelho. E procure fazer um carreteiro para ver como é mais gostoso ainda do que o arroz branco. Outro dado, na cantoria, na cultura, novas canções, mas por que não enfatizar aquele cancioneiro, missioneiro, dos primeiros campeiros, a rancheira, que pela ação do Padre Sepp trouxe lá do seu Tirol o Ländler e aclimatou aqui. E um chanamé, comprovadamente de origem missioneira campeira. Este é um berço próprio nosso. E a harpa, que aqui foi tocada embora com o esmagamento do Guarani e do missioneiro. Infelizmente aconteceu isto. E se refugiou no Paraguai, hoje conhecida praticamente como a harpa paraguaia, mas que nasceu aqui, nos nossos 7 povos. E para terminar, tudo isto é importante, como foi assinalado. No entanto, o mais importante dessa importância, em geral, fica apagado. Espero que o autor e a relatora aceitem essa ponderação. São os valores que estão consagrados 6 vezes nos princípios do Senhor Emiliano, tradicionalismo. tempo esgotado. O senhor conclua, por favor. Estou terminando, ponto final. Os valores, só vou citar: hospitalidade. Onde ficou a verdadeira hospitalidade? A lealdade, que nem fio de bigode precisavam então, muito menos cartórios e selos de testemunha. Portanto, tem muita coisa importante que enseja essa moção nós resgatarmos na Semana Missioneira. E mais uma vez o convite, por favor, aprovem e pratiquem na próxima Semana Missioneira. A palavra, se assim desejar, o autor da proposição. E mais 5 minutos, se o senhor assim desejar. Eu volto aqui apenas para ressaltar e pedir novamente aos senhores congressistas que levem em consideração e levem e reflitam sobre as demais propostas, mas eu tenho certeza que a proposta do campeirismo gaúcho e a sua importância social e cultural é um tema inédito para a Semana Farroupilha 2014, ainda mais num ano que vamos receber tantos eventos nacionais e internacionais aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Ele levará com certeza a característica e a simplicidade do gaúcho a todos os cantos do mundo. Muito obrigado. A seguir, então, passamos à proposição de número 22. Tema dos festejos Farroupilhas, Eu Sou do Sul. Autora, Odila Paese Savariz. Relator, senhor Rogério Bastos, ao qual o senhor tem 10 minutos para
expor o seu relatório. O título, como disse pelo relator geral, Eu Sou do Sul. O objetivo geral, difundir e expandir a cultura gaúcha e os aspectos regionais dessa cultura. Objetivos específicos da proposta, valorizar os diferentes aspectos da formação da sociedade gaúcha e o legado das etnias formadoras. Destacar e fortalecer aspectos típicos regionais que se referem a hábitos e costumes como indumentária, culinária, crença, música, dança, etc. Valorizar locais típicos históricos, belezas naturais, o clima, o pampa, a serra, ou seja, a diversidade natural do Rio Grande do Sul, que se caracteriza o estado como um cadinho nacional específico e único. Justificativa. A formação do povo gaúcho constitui-se em uma mescla de raças. Cada etnia formadora, o índio, o negro, o branco, o europeu, mameluco, brasileiro, traz consigo uma bagagem cultural de hábitos, usos e costumes que mesclados caracterizam quem é do Sul. O Rio Grande do Sul tem como característica cultural o somatório de todas as etnias que contribuíram para a povoação do estado. E ainda, aspectos típicos que nasceram e se cristalizaram exatamente em função da convivência com essas etnias. O gaúcho, ele se expressa de formas e maneiras típicas e isso identifica a sua origem. No entanto, cada região do estado apresenta aspectos que lhe dão um colorido próprio. O da campanha, as fronteiras do sul e oeste, o litoral, as missões, a serra, a região colonial. Cada uma dessas regiões e mesmo cada um dos municípios terá a oportunidade de mostrar tudo aquilo que faz com o que tem o orgulho de dizer, eu sou do Sul. As características nativas, as belezas naturais, os sítios históricos, o clima frio, o vento minuano, o céu azul, tudo isso e muito mais será motivo para desenvolver uma infinidade de iniciativas nas escolas, nos CTGs, nos desfiles temáticos, de modo a que seja mostrado tudo aquilo que contribui para o nosso orgulho de ser do Sul. O tema proposto, Eu Sou do Sul, propõe que cada entidade, região, município, desenvolva o tema e elabore o roteiro próprio. Estamos apresentando uma proposta inédita até hoje, desde que a Temária se tornou orientador da maioria das atividades no estado, durante os festejos Farroupilha. Nesse ano propomos que cada região ou cada município desenvolva o seu temário, sempre no sentido de mostrar que somos do Sul. E é isso que nos faz únicos, especiais e diferentes. O tema proposto para esse ano proporcionará a cada núcleo institucional ou social desenvolver o seu tema, dando destaque para aquilo que é motivo local, para o orgulho de ser gaúcho. Ainda mais no ano de Copa. Teremos no ano de 2014 a oportunidade de reconhecer as mais variadas manifestações culturais e diferentes formas de expressar o orgulho de dizer eu sou do Sul. De Odila Paes Savariz, pedagoga e conselheira do MTG. Bueno, é importante refletir algumas coisas antes de tomarmos decisões, pessoal, que envolverão um estado inteiro, muito diferente de um simples título bonito e impactante. Porque é muito fácil botar no papel um título muito bonito, uma frase de impacto que vai ser a frase da Semana Farroupilha. Isso é fácil. Lembrar que temos de disponibilizar uma equipe com conhecimento para atravessar o Rio Grande do Sul, fazendo palestras em escolas e em CTGs. Uma equipe para preparar o livro dos festejos que guiará a comissão na produção desse material de apoio. Além disso, não esquecer, nós temos que lembrar que somos uma sequência histórica que nós trabalhamos desde 2003, quando começou o Soldado Farrapo, o Herói Anônimo. A gente ainda tem que propor a imagem, uma ideia de imagem na construção da programação visual da campanha publicitária. Então vejam bem, não é só dar um título bom para o tema da Semana Farroupilha. Isso é muito fácil, porque para fazer frase de impacto o Rio Grande é bem preparado. 2003 a gente trabalhou o Soldado Farrapo, o Herói Anônimo, para homenagear aqueles que fizeram a história, mas que não estavam nas páginas dela. 2004 os Ideais Farroupilha. 2005 Gaúchos, Usos e Costumes. 2006 Assim se fez o gaúcho. 2007 Assim se movimentou o gaúcho. 2008 Nosso símbolo, nosso orgulho. 2009 Os Farroupilhas e suas façanhas.
2010, Farroupilhas, Ideais, Cidadania e Revolução. 2011, Nossas Raízes. 2012, Nossas Riquezas. E 2013, o Rio Grande do Sul no imaginário social. Parecem pequenas frases de impacto, mas que deu muito trabalho para trabalhar tudo isso. Esses temas, que nem o do ano passado, olhado com certa desconfiança, o tema nos rendeu o grande espetáculo aqui em Porto Alegre, Contos, Mitos e Lendas. E em 2014, bem, analisando o tema, vejo que a chamada Eu Sou do Sul nos leva a trabalhar questões importantes e que envolvem as demais propostas que a gente esteve olhando durante a exposição delas, preparação do Eco da Tradição, e a gente leu as propostas que vinham fazer parte desse trabalho. Pois será possível trabalhar coisas como nosso chimarrão, nossa musicalidade, tem um tema proposto para a Califórnia, nossas danças, indumentárias, símbolos como a bandeira, nossas paisagens das cidades, dos municípios do estado, vasta paisagem do nosso estado todo, o churrasco, o nosso campeirismo, como agora há pouco falaram aqui também, e os símbolos locais. Podemos ir mais longe e buscar no futebol, nas cidades como Porto Alegre, a dupla Grenal, no interior do estado, o Brapel, o Bagual, o Caju e tantos outros clássicos do futebol, que esporte faz parte da nossa cultura. Podemos ainda discutir assuntos que são culturais em nosso estado, como essa paixão pelo futebol. Trabalhávamos antes um período como os gaúchos e no outro período com os rio-grandenses, ou seja, um período da história do Rio Grande do Sul e na outra exclusivamente voltada para a Revolução Farroupilha. Então a gente trabalhava um pouco do gaúcho, um pouco do rio-grandense. Lembre-se, esse ser separado. 2010 foi o último ano que nós trabalhamos com exclusivamente a Revolução Farroupilha. Ano passado estivemos por ela através dos meios literários. Também devemos pesar que só trabalhar a guerra deixa os espectadores na expectativa de algo mais. Por isso, para defender a proposta Eu Sou do Sul, que eu acho muito bem elaborada, para as necessidades dos festejos, de preparar carros temáticos que vão para a avenida, preparar o livro e preparar as palestras, que te dá uma diversidade e envolve todos os outros temas que também estão sendo propostos. Uma proposta, por isso eu vou defender essa proposta, dizendo que sou favorável à proposta e que o Rio Grande do Sul, através da literatura, que foi tema do vestibular da URGS desse ano, eu cheguei a retirar uma proposta que eu ia apresentar e estamos defendendo essa. Eu Sou do Sul como tema da Semana Farroupilha. Eu estaria trazendo um tema sobre literatura, até porque foi tema da URGS desse ano. Simões Lopes Neto foi tema da URGS e nós trabalhamos no ano passado. Então a gente tem que fazer o pessoal ler, porque a dificuldade de leitura é que nos dificulta de aparecermos melhor no cenário do nosso estado. Por isso, senhor relator geral, senhor presidente, sou favorável ao tema Eu Sou do Sul. Obrigado. Então está registrado seu parecer favorável. Chamamos a autora da proposta, senhora Odila Paes Savariz, microfone à disposição por 10 minutos. Saudações à mesa, saudações a todos os congressistas, patrões e coordenadores e integrantes das entidades que estão presentes neste ambiente, neste congresso. Trouxe para o temário dos festejos Farroupilhas o título Eu Sou do Sul. Por ter tido a oportunidade, ter a graça de ter conseguido, de ter trabalhado algum tempo, alguns anos, junto aos festejos Farroupilhas, como pedagoga, fazendo e trabalhando junto com as escolas, as entidades, as aplicações pedagógicas do tema dos festejos Farroupilhas. Muito trabalhei dentro de cada entidade sobre o temário. Temários mais difíceis, temários mais acessíveis, mas nós fomos trabalhando e construindo junto a esta proposta. No decorrer, ao longo desses anos que nós temos o temário dos festejos Farroupilhas, foi trabalhado a origem, foi trabalhado a movimentação, foi trabalhado a formação étnica da formação do povo gaúcho, e dentre eles os que foram propostos hoje também estavam incluídos dentro. E olhando páginas de internet, acessando sites, eu me deparei com uma pesquisa do estado do Rio Grande do Sul, que foi publicado no site do
do repórter Farroupilha, que é de autoria do Giovanni Grisotti. E a pergunta dizia assim, ó: atualmente, em sua opinião, o que mais lhe dá orgulho no estado do Rio Grande do Sul? Ponto de interrogação. E a resposta foi um número elevadíssimo, 26%, disseram que as manifestações estavam ligadas, o orgulho estava ligado de ser gaúcho, as manifestações do tradicionalismo gaúcho, como o chimarrão, o rodeio, a música e o churrasco. E aí eu incluí, para complementar nessa proposta, que fosse trabalhado também, dentro das minhas propostas de serem trabalhadas, desenvolvidas e que serão próximas da realidade de todo mundo. É um temário que cada um, na sua instância, lá no interior de Caxias do Sul, onde eu moro, no interior tem mais um interior, e as pessoas, as professoras daquela escolinha, também trabalham os festejos Farroupilhas. Então, atendendo a todas as camadas, a todas as instituições, esse tema proposto. E complemento com as sugestões de atividade que poderão ser levadas, que é, conforme o Rogério já citou, o chimarrão, trabalhar de novo as rodas de mate, a formação do chimarrão, que está sendo um pouquinho deixado de lado, basta ver nesse ambiente. A música, a regionalidade, os festivais, a nossa música, a origem, que traz dentro da música, traz a história do Rio Grande do Sul. A dança, a forma de expressar a nossa cultura através dos movimentos, dos passos da dança. A indumentária, por que é que nós andamos piochados, por que é que nós temos tanto orgulho de estarmos de bombacha, de bota, de lenço, por que o vestido da prenda? Quando nós vamos na escola, as meninas olham essas prendas maravilhadas, encantadas por elas estarem piochadas. A bandeira, temos o maior orgulho de sair carregando a nossa bandeira, empinar a nossa bandeira e carregar ela nos estádios, aonde nós temos a oportunidade de ir para fora do estado com a nossa bandeira, batemos a fotografia, colocamos no Face para ver todo mundo que nós somos do Sul, que nós somos sul-rio-grandenses. Nós vamos para os estados de fora e eles dizem, tu é gaúcha, tu é do Sul. Por quê? Pelo nosso linguajar, pela nossa maneira de ser, de estar, pelo nosso chimarrão. E as pessoas nos invejam. São Paulo tentou introduzir o hino nos estádios, tentou introduzir o hino em outras solenidades e não conseguiu. E nós automaticamente fizemos isso espontaneamente. Ou seja, é a paixão de ser gaúcho, é a paixão de ser do Sul. A nossa paisagem, que nós podemos ver algumas pinceladas, e deixei fora algumas coisas, certamente, que eu já tinha trabalhado em outras situações, da nossa magnífica, maravilhosa paisagem, o Pampa, a Serra, o litoral, as planícies, o Planalto, e nós nos orgulhamos em mostrar e dizer, eu sou do Sul. Entra sim agora o meu proponente que estava junto, o campeirismo gaúcho, as regiões que têm a sua formação, o seu grupo étnico, a sua formação da sua regionalidade, pelo campeirismo, pelo gauchismo, pela entrada do gado no Rio Grande do Sul, também terá toda a oportunidade de desenvolver e praticar e levar para as crianças esse núcleo, essa realidade daquela região. Os símbolos locais, além daqueles símbolos cívicos que nós temos, do brinco de princesa, do quero-quero, da ave, nós poderemos introduzir, trabalhar com nossas crianças, nossas entidades, os nossos CTGs, também nós poderemos trabalhar aquele símbolo que nos faz orgulho, aquele monumento, os meus jovens que ontem apresentaram, a manutenção, a preservação da cultura histórica do nosso estado. Então vem de encontro com a proposta do tema anual e nós poderemos sim trabalhar junto, instituição, entidade e movimento tradicionalista gaúcho. Então acho que ela vem de encontro. A poesia, a trova, eu não posso deixar de citar, que nós temos a oportunidade, através da trova, através da poesia, contar as belezas do nosso estado. Por tudo isso, por ter estado junto às escolas, por conhecer a realidade do nosso estado,
Eu estou apresentando o tema que atinge a todo mundo, a todas as realidades, e com orgulho nós vamos mostrar para fora do Estado, para fora do Brasil, o porquê é que nós comemoramos os festejos Farroupilhas, o porquê é que nós temos o maior orgulho de dizer, eu sou do Sul. Muito obrigada, relatora. Muito obrigado, dona Odila. Temos então inscritos, primeiramente, o senhor Alexandre Gradaski. O senhor tem 5 minutos para a explanação. Muito boa tarde, senhor presidente, mais os componentes da mesa, senhores congressistas, delegados, patrões, prendas, coordenadores. Eu vou ser breve e queria dizer já de início que todos os temas e todos os autores que tiveram a incumbência de apresentar as propostas, todas elas, sem dúvida alguma, são importantes. Todas são fundamentais para o nosso Rio Grande. Isso é inegável, o trabalho que foi feito. Porém, na cidade de Passo Fundo, onde eu venho, 7ª região, nós também trabalhamos por temas, carros temáticos também, desde 1992. E aí, quando nós chegávamos muitas vezes nas reuniões com os patrões para apresentar o tema, vinha o questionamento, mas por que esse tema específico tem que fazer isso? Sim, patrão, tem que fazer isso porque foi determinado no Congresso que o tema seria esse. Mas não posso fazer tal coisa? Não, não pode fazer tal coisa. Tem que ser esse aqui porque foi determinado, todo o Estado vai trabalhar. Então eu venho defender o tema em cada ação à preservação, da dona Odila Savariz, eu sou do Sul, porque entendo que ele é mais amplo, Não que os outros temas não sejam importantes, isso eu quero deixar bem claro aos senhores. Mas o nosso estado ele é muito diferente, cada região tem uma característica muito peculiar. É a serra, o litoral, enfim, cada região tem a sua característica, a sua peculiaridade. E deixando esse tema mais amplo, eu acredito, na minha visão, que vai ser melhor para ser trabalhado nas entidades e apresentar para o Rio Grande os trabalhos. Essa é a minha manifestação, presidente, e eu sou favorável, sim, ao tema. Ok, muito obrigado. Senhor Alessandro Gradraski. Próximo inscrito, o senhor Edson Debon, 1ª região tradicionalista. O senhor tem 5 minutos para considerações. Sempre lembrando que cada inscrito deverá se manifestar se favorável ou desfavorável. Bom, boa tarde à mesa. Prazer voltar a este microfone. A todos os senhores, boa tarde. Eu trabalho com o tema Semana Farroupilha desde o primeiro tema. Fui várias vezes campeão do desfile temático. E esse tema que a dona Odila traz, já trabalhei muito ele. Dona Odila deve se lembrar. Eu botei o primeiro carro em movimento na avenida com o Brigo de Princesa. Única vez que um carro na avenida movimentava. Hoje já está movimentando vários. Na época fui eu que fiz o primeiro carro movimentando. Então eu acho que já é um tema passado. Nós já sabemos bem esse tema. Eu acho que nós temos que modernizar e estudar novos temas como foram estudados. Obrigado, é só isso. Então, manifestação desfavorável. Próximo inscrita, senhora Marília Dornelles. O microfone está à disposição, a senhora tem 5 minutos. Boa tarde à mesa, diretora dos trabalhos, boa tarde, congressistas, diretores culturais, prendas e peões. Nesse momento, eu quero me dirigir especificamente a esse grupo. Parabenizo os patrões que estão aqui presentes, né, nesse congresso com um grande número de tradicionalistas, mas, efetivamente, quem vai trabalhar o tema da Semana Farroupilha são os diretores culturais, as prendas, os peões, as entidades tradicionalistas durante a Semana Farroupilha, com o seu departamento cultural e principalmente com escolas, crianças,
alunos e no desfile tradicionalista. E para que esse tema seja bem desenvolvido, está dando choque, para que esse tema seja bem desenvolvido, nós precisamos ter clareza. Como foi bom trabalhar o tema desse ano, porque era um tema claro, era um tema fácil, era um tema acessível, que qualquer prenda, qualquer peão de qualquer categoria, qualquer professora, com todas as suas dificuldades que a gente sabe que existem, conseguiu trabalhar, né? E esse tema, Eu Sou do Sul, ele vem com essa característica da simplicidade, da forma de trabalho, de como nós vamos atuar no núcleo que nós estamos. Então, tu vai para uma sala de aula com uma criança e já pergunta para ele, por que tu é do Sul? Qual é o teu amor pelo Sul? E ele vai dizer, prof, porque eu tomo mate. Pronto, por que eu sou do Sul? Porque eu tomo mate. Ele vai entender, ele vai assimilar e vai ser muito fácil de trabalhar. E isso em qualquer série, em qualquer turma. E é isso que nós precisamos, despertar nas crianças esse sentimento de ser do Sul. Por isso, eu solicito aos senhores congressistas que escolham esse tema, Eu Sou do Sul, pela sua facilidade de trabalho, pela importância que ele tem e pela forma prazerosa que vai ser. Vamos atingir todas as camadas, todas as situações, todas as séries, todos os anos da escola. E prendas, peões e diretoras culturais também vão ter facilidade para fazer esse trabalho. Mas o mais importante de tudo é o despertar na escola, na criança, o porquê que ela é do Sul. Muito obrigada. Manifestação favorável, então, da senhora Marília Dornelles. Agora chamamos dona Ilva Goulart para suas considerações. Quero cumprimentar a presidência da mesa dos trabalhos, a todos aqueles que estão coordenando desta mesa o nosso congresso. Muito obrigado. Quero cumprimentar os congressistas, nossos companheiros tradicionalistas aqui presentes. Um congresso muito grande e isso só nos dá a dimensão exata do nosso movimento tradicionalista gaúcho. Nós temos, que bom, temas maravilhosos para ser desenvolvido durante a nossa Semana Farroupilha. Campeirismo, aquilo que o Rio Grande faz e que nós lá da fronteira temos um orgulho tremendo, porque até hoje fizemos o campeirismo lá naquelas plagas, na Pampa Sul. Califórnia da Canção, que nasce em Uruguaiana, lá na 4ª região tradicionalista, e dali iniciam-se os grandes festivais do Rio Grande do Sul. E que, esse ano, através das entidades da prefeitura, foi feito um evento maravilhoso, e que tinha que ter mais uma atenção dos nossos governantes e até mesmo do nosso movimento. Lanceiros Negros, uma história maravilhosa, feita na Revolução Farroupilha, por aqueles que usaram na sua mão a lança que nos livra e que nos dá o título de gaúchos centauros desta pátria. E eu sou do Sul. Eu quero dizer aos senhores que eu sou do Sul
vai englobar todos estes grandes temas. Vai ser trabalhados com certeza todos esses grandes temas. E algum outro que ficou lá no fundo da invernada e que não veio hoje para esse plenário, poderá ser trabalhado junto também. Vamos trabalhar a nossa história, o nosso Sul. E eu nunca vou querer dizer que o meu Sul faz parte do meu passado, como os senhores também não. Quero dizer aos senhores que, quem sabe os outros temas se agregavam com mais umas palavras ou umas letras, porque o gaúcho e o tradicionalista tem sempre esse poder de agregar. E daqui sairia esse tema, eu sou do Sul, contemplando todos os demais temas que estão aqui para serem votados. E mais aqueles que alguém colocará nos seus desfiles temáticos, nas escolas, como muito bem foi ventilado aqui. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço aos congressistas, aos nossos colegas e os nossos admiradores do nosso movimento. Obrigado. Bueno, temos mais 2 inscritos, porém, fazemos uma ressalva. Como nós temos 3 manifestações favoráveis e uma desfavorável, abrimos então o espaço para o senhor Rafael Silva, da 13ª, se este for desfavorável. Se for favorável, não tem o porquê, pelo regimento do Congresso, de se manifestar. Senhor Rafael Silva, a palavra está à disposição, se for desfavorável. Favorável? Senhor Emiliano Limberger, da mesma forma, o senhor é favorável ou desfavorável? Abre-se a palavra se o senhor é desfavorável. Respondo que sou desfavorável a não considerar a palavra que ainda é favorável. São essas suas manifestações? O senhor sendo desfavorável, o senhor tem 5 minutos para expor a sua opinião. Eu acho que o regimento está sendo muito drástico. Já houve gente contra, mas a maioria está a favor. Por que não mais um que está a favor pode contribuir? Nós respeitamos a sua opinião, simplesmente para agilizarmos os trabalhos e fazermos a ata de acordo com tal. Tá. Se a sua manifestação é desfavorável, o senhor pode usá-la. Senão, então dou uma sugestão, que se revise esse número que agora está esmagando a manifestação favorável. Que se revise no regimento, Congresso, esse dispositivo, que está evidentemente ferindo o conteúdo democrático da discussão. Ok, obrigado, senhor Milhão. Está registrado a sua manifestação. o autor da proposta, se assim o desejar, poderá fazer uso novamente da palavra por mais 5 minutos. Retornando, então, eu quero que, diante das manifestações tão claras, tão abertas, eu solicito, eu peço que fiquemos com o tema Eu Sou do Sul e sim poder ter a oportunidade de manifestar as nossas raízes, de manifestar as diferentes formas de dizer como por que nós somos do Sul e as diferentes formas de manifestar o nosso orgulho de dizer eu sou do Sul. Que em 2014 então possamos montar o nosso festejo Farroupilha, o nosso acampamento Farroupilha, com a nossa realidade e que tenha inúmeras escolas e crianças fazendo parte e manifestando o seu orgulho de dizer eu sou do Sul. E como tradicionalista tenhamos a oportunidade de mostrar, de expressar por que é que nós temos tanto orgulho de carregar a bandeira, de cantar o hino e dizer eu sou do Sul. Muito obrigado e espero a votação de vocês. Senhor relator, 5 minutos, se assim desejar.
Só voltei aqui, já foi tudo dito, vocês já entenderam bem. Eu só queria pedir uma coisa. Não sou muito veterano de congresso, mas toda vez que tem uma eleição, o Rio Grande se divide nas opiniões, até nas proposições. Eu queria pedir para os congressistas, para os delegados de plenária que vão votar, os delegados que votarão, pessoal, esqueçam a eleição que está acontecendo lá em cima. Lembrem-se que assim que terminar a eleição, amanhã, domingo, vai começar o trabalho para a Semana Farroupilha de vocês. Eu conversava com o Josemar ali, Josemar Basso foi o cara que começou aqui em Porto Alegre a desenvolver os desfiles temáticos, trabalha até hoje nisso. E eu só vim aqui para defender o tema, não por lado partidário dentro da eleição do MTG, mas pelo tema que nós trabalhamos e que vocês, tantas cidades que eu visitei durante esses anos dando palestra, para dizer para vocês da importância que tem em levar em consideração não o título bonito, mas levarmos em consideração os subtemas e como vai ser trabalhado na escola, no CTG, como é que nós vamos conscientizar as pessoas com cada item. E se foi repetido, Edson, muito bom. Revolução Farroupilha a gente repete vários anos e vamos repetir por mais anos e orgulhosos disso. E o tema desse ano talvez esteja repetindo alguma coisa, mas vamos repetir orgulhosos, porque nós nos orgulhamos da nossa história. E se tem eleição, votem na eleição. Quando chegar aqui embaixo, na hora de votar o tema que vocês vão trabalhar, não é a eleição que vai decidir isso, é o trabalho de vocês durante o ano todo. Então esqueçam quem vota em quem lá em cima e pensem em votar no tema aqui embaixo. Próxima proposição, de número 24. Tema dos festejos Farroupilha. Ao Coronel Gavião, Joaquim Teixeira Nunes e seus lanceiros negros. Autor, Ivan da Rosa Cardoso. Relator, senhora Josiane Volkart e dona Neuza Sec, ao qual chamamos para emitir o seu relatório e parecer. Saudação à mesa, aos congressistas. Estou aqui com a proposição 24 sobre o tema ao Coronel Gavião Joaquim Teixeira Nunes e seus lanceiros negros. Proponente, Ivan da Rosa Cardoso. O Ivan nos coloca aqui a importância do negro, não só na formação do Rio Grande, mas se destacando mais seu papel como lanceiros negros na Revolução Farroupilha. Todo o trabalho, a atuação e o desconhecimento hoje de nós gaúchos da importância que o negro teve, o afro-brasileiro teve na nossa formação, na nossa cultura e como também na Revolução Farroupilha. Conversamos, queremos dizer assim, sabemos da importância do negro, do afro, nessa nossa formação. Isso sem dúvida, não podemos discutir, ao contrário. Mas vimos que esse tema já foi explorado, como o tema da Semana Farroupilha, dos festejos, o soldado anônimo, onde nós trabalhamos as atividades, as funções, realizações do negro e o grupo de lanceiros negros, a Revolução Farroupilha. Então, eu acho que é o momento, como nós estamos discutindo aqui, tantos temas, de darmos oportunidade a outros que ainda não foram trabalhados. E o nosso parecer seria, então, não favorável entrar essa proposta como tema dos festejos Farroupilha, concorrer às outras propostas da Semana Farroupilha, mas sim pela sua importância, pelo destaque do negro que ele tem no Rio Grande do Sul, mais precisamente
na Revolução Farroupilha, no Grupo de Lanceiros Negros, que seja no ano que comemoramos os 170 anos, né, dessa Batalha dos Porongos, seja transformada essa proposta em uma moção em nível estadual, que seja trabalhada livremente, internamente, pelas entidades tradicionalistas. Esse é o nosso parecer e de concordância com o proponente. Parecer desfavorável, então, na solução. Tá ok. Senhor Ivan, a palavra está à sua disposição para uso. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. A mesa, eu acato a proposta desta mesa e do MTG. Gostaria de ressaltar que a minha proposta foi porque neste ano se comemora 170 anos daquela batalha, ou melhor, massacre em Porongos. Meus irmãos lutaram naquele dia fatídico de 14 de novembro, envergando um barrete. Esse barrete acompanhou eles por toda a Revolução e foram, de alguma forma, abandonados naquele dia. E no dia 28, aquele desfecho no Arroio Chasqueiro, aonde perdemos nosso comandante, o Coronel Gavião. Lembro também que muitos me conhecem pelo trabalho que tenho feito pelo MTG. Sou, no bom sentido, um tradicionalista novo. Porque este trabalho que eu venho fazendo nos Lanceiros Negros, sou oriundo de família que teve escravos. Tá? Então eu tento trazer esse resgate que, juntamente com vocês vêem na proposição aí, em 2005, pela Universidade Federal de Pelotas, através do curso de extensão de História e alunos oriundos de vários cursos como Matemática, Geografia e também Ciências Políticas, estiveram envolvidos, nos quais eles saíram de Pelotas, lembrando a famosa Batalha do Passo dos Negros, no dia 2 de junho de 1836, a única batalha naval registrada na Revolução Farroupilha, que temos hoje, lá em Pelotas, uma canhoneira, que foi recolhida do fundo do São Gonçalo, pertencendo à canhoneira São Pedro. Digo que agradeço a todos vocês e que cada região tente trazer no seu jovem, que não esqueçam o que ocorreu naquele dia, porque tenho visto que o pessoal, muitos desconhecem o nosso próprio Rio Grande, nossos próprios símbolos. Muitos, quando me veem desfilar com essa touca, que não é uma touca, é um barrete ou gol republicano, ela está lá lembrando o símbolo de liberdade, igualdade e humanidade. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. As inscrições, temos o senhor Emiliano Limberger. O senhor tem 5 minutos. Prometo reduzir os 5 minutos à metade. Nos debates democráticos são conhecidas as posições favoráveis e desfavoráveis, mas uma terceira posição que aqui ainda não apareceu. Sempre os que se abstêm ou são neutros. Eu quero me incluir nessa terceira posição para dizer brevemente o seguinte, retomando o slogan que a autora do Sou do Sul aqui tão enfatizou. Eu sou do Sul. Alguém perguntou por quê? Porque tomo chimarrão. Minha gente, tem hoje alguém importante a nível internacional tomando o nosso chimarrão. Papa Francisco, ele está tomando o seu chimarrão no Vaticano e é do Sul. Isso nos ajuda a prestigiar, a valorizar esse nosso costume tão importante. E nessa mesma linha, acrescentar, por que não estaria favorável nem contrário a esta proposição específica? Porque Lanceiros Negros já foram homenageados e sempre serão, devem ser mais homenageados. Mas,
E estudo que fiz a pedido do IGTF estará no site do IGTF para quem quiser consultar. O estudo demonstrativo, evidentemente nada querendo diminuir a importância dos lanceiros negros. Pelo contrário, em número, ao menos 5 ou até 10 vezes mais foram lanceiros farroupilhas, soldados desconhecidos, os lanceiros gaudérios, os descendentes dos guaranis que aqui introduziram a lei de campeira. Isso tem que ser relembrado. E se alguém quiser estudar, puxe o site do IGTF e lá está demonstrado esse estudo, que junto com os lanceiros negros, merece como soldados anônimos da Revolução Farroupilha, os lanceiros gaudérios. Não temos mais inscritos. O autor, se assim desejar, tem mais 5 minutos. Rapidinho. Essa mensagem que eu passo, eu gostaria de ressaltar, seria o nosso presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande, a Orcávia, ao senhor Gustavo, que, se possível, eu gostaria que no mês de novembro nós conseguimos colocar alguns cavalarianos lá em Porongos Pinheiro Machado para lembrar os lanceiros negros, porque pouco se aprende com a vitória, muito se aprende com a derrota. Muito obrigado. Senhora relatora, não deseja fazer uso? Devolvo a palavra, então, encerradas as manifestações, ao presidente da mesa. Ok. Então, só recapitulando, então, a relatora foi contrária e indicou que uma moção encaminhasse esse assunto, né, para ser tratado a nível de Estado, certo? Então, esta proposição não vai entrar na escolha para os temas da Semana Farroupilha. Mas nós precisamos aqui, então, aprovar, esta plenária precisa aprovar o parecer da relatora. Tá ok? Como moção. Ok? Qual é o que nós estamos votando? O parecer desfavorável e a indicação para a moção estadual. Tá ok? Então eu peço aos delegados com direito ao voto, com o cartãozinho elevado, né, a altura acima da cabeça, por favor, para que a gente possa, né, isso. Quem é favorável, por favor, levante o cartão. Eu também sou. Ok. Podem baixar. Quem é contrário, levanta o cartão. Aprovado, então, por unanimidade. Ok? Então, passamos para a próxima proposição. Próxima proposição, de número 26, Fórum de Debates, TV Fórum de Debates Jovens Tradicionalistas. Tem mais uma proposição e depois a votação do tema. Esta, seu relatório acerca da proposição de número 26. Para o pessoal que não entendeu a votação que ocorreu. A proposição de número 24, está sendo audível aí no fundo? Senhores do fundo? Obrigado. A proposição de número 24 tratava como tema dos festejos farroupilhas ao Coronel Gavião, Joaquim Teixeira Nunes e seus lanceiros negros. O relatório foi desfavorável e indicou que, ao invés de ser tema para festejo, fosse transformado em uma moção estadual. Isto é que foi votado separadamente. Foi votado, então, o parecer desfavorável, transformando esta indicação como um tema para uma moção estadual. Isto é que foi votado. Ok? Pessoal do fundo entendeu? Agora estamos trazendo o assunto, uma proposição de número 26, que trata o seguinte: TV Fórum de Debates Jovens Tradicionalistas. Posteriormente terá mais uma proposição acerca dos festejos, e aí sim será votado entre os temas dos festejos essa proposição. Por que isso? Questão de ordem. Só um momento.
Por quê? Porque os dois proponentes autores estavam envolvidos com a eleição, por isso foi feita esta ordem. Senhores da mesa, este procedimento é irregular. Um tema está em pauta. Um novo tema só pode entrar em pauta quando aquele que está em pauta for vencido. O tema Festejos Farroupilhas, temários Festejos Farroupilhas está em pauta. Não há que suspender esse, inserir um novo tema e retomar o anterior. Isso não é regulamentar, senhor presidente. Os temas são votados um a um, e não misturados. Eu não entendi, Savarez, a tua colocação, já que ontem nós votamos não os temas um a um. Bom, eu não vi ontem. O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós estamos discutindo o temário de Semana Farroupilha. Ok. Isto precisa ser esgotado para entrar num outro assunto. Ok. Tudo que se refere a temário de Semana Farroupilha tem que entrar na sequência agora. Depois entra o outro assunto. Este assunto que o relator está chamando não tem nada a ver com o temário de Semana Farroupilha, é outra coisa. Ele está misturando. Tá, agora eu entendi a tua colocação. Dois assuntos. Eu só não sei se... vamos dar uma olhada aqui. Pode olhar o regulamento. O regulamento prevê. Entre a proposta tem defesa de relator, defesa de autor, manifestações contrárias a favor e votação. Ok? É nessa sequência, esgota isso. Depois, outro tema. Está aí a nossa assessoria jurídica concordando comigo. Os autores estão aí? Obrigado, Savarez. Obrigado. Tá? Pode se inverter. Agora eu entendi o que tu tinha colocado. Eu não havia entendido. A mistura de temas. Ok. De assuntos. Certo. Então o relator, senhora Josiane Volcar e senhora Neuza Sec. Boa tarde, presidente da mesa e demais componentes da mesa de trabalho. Boa tarde, congressistas, tradicionalistas, peões e prendas aqui presentes. Venho relatar, então, a proposição de número 21, temário para os festejos da Semana Farroupilha, Califórnia da Canção Nativa, caminhos para os festivais no Rio Grande do Sul. Proponentes, Éridio Silveira e Jonatas Oliva Igisque. Justificativa. O nome Califórnia vem do grego e significa conjunto de coisas belas. No Rio Grande do Sul, chamaram-se Califórnias as incursões de Chico Pedro, que fazia na Cisplatina a fim de resgatar os bens brasileiros lá radicados que sofriam perseguições. Como significação de conjuntos de coisas belas e competições entre vários concorrentes, busca de grandes prêmios foi o que o nome Califórnia da Canção Nativa prevaleceu entre os seus idealizadores. É importante a Califórnia para a música regional, porque iniciou um movimento no sentido de qualificação estética da música regional, conseguindo levá-la a um patamar superior de sofisticação, através da canalização de esforços de um contingente cada vez maior de artistas. A Califórnia da Canção Nativa proporcionou um alto salto de qualidade na nossa música, acompanhando as mudanças radicais em curso da música popular brasileira, que sofreu na década de 60, revolução da bossa nova, tropicalismo e o breve ciclo da canção de protesto. Um crescimento do repertório musical regional, antes representado desde 1940 por artistas como Pedro Raimundo, Teixeirinha, José Mendes, que se popularizaram através do rádio, com grande sucesso também no meio rural e classes populares, procedendo do estigma de grossura que causava rejeição entre as classes média e alta da sociedade. Também a adaptação das transformações tecnológicas, introduzindo a eletrificação dos instrumentos musicais e a evolução dos aparelhos de amplificação sonora. O fortalecimento do nativismo e, com isso, o poder de impor padrões culturais que foram desde o uso da bombacha e do chimarrão até o tipo de música verdadeiramente gaúcha. O estímulo à introdução nas letras das categorias campeiras para identificar o homem do campo, seus usos e costumes. Enfoque também nos aspectos socioculturais e geográficos do Rio Grande do Sul.
contribuição da linha de projeção folclórica, no sentido da universalidade artística e em termos de tratamento poético, e nas canções com alto índice de vocábulos regionais. Ainda eles nos justificam concluindo que a Califórnia abriu caminhos para colocar a música no Rio Grande do Sul em cenário nacional. É desnecessário dizer que o festival teve um estrondoso sucesso. Aumentou o mercado de trabalho para inúmeros profissionais ligados ao circuito de festivais. Assim, proponho que o Rio Grande do Sul fale em sua semana mais importante sobre os festivais, tanto das suas cidades e regiões. Segundo nós avaliamos, tanto eu quanto a dona Neuza, a presença da música é de extrema importância na vida do homem gaúcho. Seja no ato de se expressar, seja no ato de valorizar a sua cultura, a sua história, o seu amor à terra, o seu divertimento, para enaltecer as belezas da sua terra e dos seus amores, expressar os seus sentimentos. Hoje, comprovadamente, a música é sinônimo de vida, é sinônimo de boa saúde, de busca de uma qualidade de vida. E com o surgimento da Califórnia, a música regional inicia-se também um movimento de qualificação em âmbito nacional. A Califórnia foi apenas um pontapé inicial, mas de extrema importância para tantos outros festivais e para tantas outras mudanças no crescimento desse repertório musical. Fortalecendo o nativismo, usando as letras de categorias campeiras para identificar o homem do campo, seus usos e costumes. Reafirmo que a Califórnia, da música do Rio Grande do Sul, teve seu caminho aberto no cenário nacional, aumentando também o mercado de trabalho para inúmeros profissionais. O parecer da relatoria é favorável à proposta dos autores, tendo como principal objetivo enaltecer essa música regionalista e nativista do povo gaúcho e enaltecer os tantos festivais que acontecem nas nossas cidades do Rio Grande do Sul e pelo nosso Rio Grande afora. Consideramos desta forma um tema rico e cheio de possibilidades para ser trabalhado. Parecer é favorável. Parecer favorável, então, do relator. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Só até para responder ao senhor Manuelito Carlos Savariz, artigos 76 e 78 irei mencionar. Artigo 76. A critério do relator geral, no caso esta pessoa, de referendo da mesa, será dado prioridade de apresentação a qualquer trabalho cuja importância for particularizamente destacada. Era o caso. E o artigo 78, senhor Manuelito. Salvo os casos de prioridade, os trabalhos serão apreciados pela ordem de colocação dos temas do temário no programa do Congresso e pela ordem de entrada. No caso de serem apresentados 2 ou mais trabalhos ou proposições sobre o mesmo tema, o relator geral poderá levá-los junto para a discussão do plenário. Então, nós tínhamos, sim, a possibilidade de fazê-lo. Mas acatamos, então, a sua sugestão, porque os autores assim o fizeram. Mas não estávamos errados. Muito obrigado pela sua contribuição, senhor Manuelito. Passamos, então, a palavra ao autor da proposição, senhor Éridio Silveira. Boa tarde, senhor presidente da mesa e demais integrantes. Senhores patrões, me chamo Éridio Silveira, sou vice-diretor do Departamento Jovem do MTG do Rio Grande do Sul. Junto com meu irmão Jonatas, somos autores da proposta tema Califórnia da Canção Nativa, Caminho para os Festivais do Rio Grande do Sul. Acompanho e desenvolvo temas em escolas e entidades desde 2005. E desde essa data, todos os temas do Rio Grande do Sul, os seus ideais, a sua revolução, o seu orgulho, as suas riquezas foram trabalhados. Mas a riqueza que nos traz um pouco importante a essa história é a música. A música regional, a música gaúcha. Então, passando a ideia para o meu colega Jonatas, vimos que os festivais foram a porta para a música e letras que devem ser considerados verdadeiros poemas e que nosso Estado vinha a se inserir no contexto nacional a sua música. Através de pesquisas deste cenário das canções, em 1971
onde foi realizada a primeira Califórnia da canção nativa. Foi tão importante para a música regional porque iniciou um movimento no sentido de qualificação estética da música regional, conseguindo elevá-la a um patamar superior de sofisticação através da canalização de esforços de um contingente cada vez maior de artistas. Na década de 80, onde foi a explosão desses festivais, surgiram outros grandiosos festivais, como a Tertúlia da Música em Santa Maria, como a Coxilha de Cruz Alta, como o Musicanto de Santa Rosa e a Seara da Canção de Carazinho. E outros inúmeros festivais que vieram surgindo, a Galdeirada, o Reponte, o Ponte Verde, a Recoluta, a Moenda e o Ronco do Bugio. A Tafona também passou parte de seus festivais, agregando a música nativista, a música gaúcha, aos nossos corações, aos nossos sentimentos que embalam cada um de nós. Podemos trabalhar neste tema os seguintes assuntos temáticos: os festivais e suas histórias, as origens, o momento político do nosso estado foram exaltados nos festivais, o alcance da música também. Com a sua história podemos contar o alcance social da música. Podemos trabalhar os grandes nomes dos festivais: César Passarinho, Telmo de Lima Freitas, Senair Maicá, Leonardo, Luiz Coronel, Noel Guarani, Mário Barbará, entre outros tantos intérpretes e compositores da música gaúcha. Podemos trabalhar a música gaúcha, que representa desde 1940, com os artistas como Pedro Raimundo, Teixeirinha, José Mendes, Os Bertucci e outros tantos que passaram a história da música gaúcha por esse pago. Os ritmos das músicas, a origem e a história da rancheira, do chamamé, da polca, da vaneira, do xote e do ritmo genuíno do Rio Grande do Sul, o bugio. Podemos trabalhar a música nas rádios, onde ela teve uma amplitude e um alcance social muito grande, e assim comunicando de ponta a ponta do nosso estado a música como meio de comunicação aos pagos mais longínquos do seu coração, do seu sentimento, porque antigamente o gaúcho, para se declarar para a prenda, mandava uma música pela rádio lá, nos confins dos seus pagos, fazendo com que essa gama de sentimento e amor por aquela prenda passasse para os outros, assim mesmo que um pouco reprimido, mas ele conseguia passar. O elemento feminino nos festivais. O que seria o elemento feminino? Seria o sentimento da mulher, a valorização nela nas canções, com sentimento de saudade, de amor, de tristeza. Também as grandes intérpretes dessas músicas, como Marielle Medeiros, Oristela Alves, a própria Loma, Xana Miller, Juliana Spanivello, entre outras grandes intérpretes da música. Os festivais e suas simbologias. Os festivais têm um nome, mas de onde veio? A Califórnia, por exemplo. Califórnia quer dizer um conjunto de coisas belas. A calhandra de ouro, que o nome leva o nome de uma ave chamada calhandra, que ela, por ser imitada, ela imita o som que ela ouve. Qualquer som que a calhandra ouça, ela reproduz. Isso que é o símbolo da Califórnia, o sentimento da música. E também podemos trabalhar a difusão e a popularização da música e dos festivais nos programas de TV. Porque foi junto com o Galpão Crioulo que começou a expansão nacional da música gaúcha, a expansão com o Recanto dos Gaúchos, com o canto farrapo na TV, na TVE. Foram tantos outros programas que foram surgindo a partir desta amplitude que a música, que o festival deu para a música, e a música foi composta no cenário nacional. Por que do título este? O título, o nome Califórnia, vem, como eu disse, do grego, que significa conjunto de coisas belas.
Canção é a música, é a alma. E nativa, que vem de nativo, o que é da terra, do chão, do meio ambiente. Califórnia da Canção Nativa, caminho para os festivais do Rio Grande do Sul, onde foi uma porta para outros festivais, e assim a música gaúcha canta com tanto amor, tanta paixão, e com isso um sentimento de orgulho de onde vimos, de onde vemos, para onde estamos e para onde vamos. Assim proponho que o Rio Grande do Sul fale em sua semana mais importante sobre os festivais das suas cidades, das suas regiões, exaltando a música do povo gaúcho. Vamos dar importância aos festivais, uma amplitude que ultrapasse uma simples vontade. Vamos elevá-la a um patamar superior, através da localização de esforços de um contingente maior de jovens tradicionalistas e artistas da música que canta e encanta o nosso amado Rio Grande. E o tema com a música foi o único tema não trabalhado. Bons temas foram trabalhados, mas a música em si não alcançou o seu patamar que deve alcançar. E assim, com grandes amigos, penso que escutem bem o vídeo e a mensagem desses grandes amigos, que para mim são exemplo da música e da história desse meu Rio Grande. Rio Grande do Sul. Pois é, eu falando sobre a importância desse movimento nascido com os festivais, eu posso afirmar para vocês que, como idealizador e criador da primeira Califórnia, que isso mudou até o conceito de música do Rio Grande do Sul, mudou até a autoestima dos gaúchos. Movimento cultural nascido com a Califórnia. O gaúcho passou a ter orgulho de ser gaúcho, os jovens principalmente, né? Então isso mostrou para os jovens do Rio Grande do Sul que também nós éramos partícipes desse Rio Grande do qual nós conhecíamos os nossos antepassados, os gloriosos antepassados que nós tínhamos, aquelas pessoas que escreveram a história do Rio Grande, né? E esses festivais fizeram um movimento cultural de uma importância tão grande que mudou até nossos costumes, mudou, a gurizada foi para a praça tomar mate, foi para as faculdades, usando bombacha, e nós aprendemos a cantar o hino Rio Grande até nos estádios de futebol, e esse orgulho todo nasceu com esse movimento oriundo da Califórnia. A Califórnia nasceu dentro do Centro de Tradições, o berço dela foi o Simão do Pago de Coriana, o que mostra a importância que tem um Centro de Tradições dentro desse contexto que a Califórnia faz parte. Trouxe a universalidade, a atualidade, a modernidade dentro de um movimento cultural que se propõe a cultuar o passado. Se nós temos um passado que nos orgulha, mas também nós podemos ser aquelas pessoas que vão dar orgulho aos nossos descendentes daqui a anos. Nós também somos gaúchos e nós orgulhamos disso, né? Eu vejo assim, essa proposta para usar os festivais como tema da Semana Farroupilha, né? Eu vejo muito importante porque, de fato, os festivais têm toda essa importância que está se dando para eles nessa ocasião. Eu peço até, sugiro os patrões dos CTGs que procurem dar força para esse movimento, procurem na sua cidade, o seu festival, aquele que foi parte desse movimento todo e que tem força para eles, porque vai ser muito bonito a gente ver reconhecido esse movimento cultural, que hoje, como todos sabemos, é considerado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Que o jovem nos traz a longevidade para o trabalho, né? Então, quando a gente fala de chegar no jovem, a música tradicional, a música de antigos compositores como os Bertucci, os Serranos, ela também chega no jovem. Então, eu acredito que o meio de comunicação, ele é muito importante nesse sentido, porque muitas vezes o jovem, quando está começando a sua formação musical, ele absorve o que está mais próximo dele. Então, se a gente conseguir fazer com que a cultura gaúcha passe pelo veículo de comunicação e chegue nesse jovem, ele com certeza vai gostar desse trabalho. E eu acho que ele chega de diversas regiões do estado. Quando se trata de cultura, eu sou muito radical, né? Eu acho que tem que haver um respeito muito grande pela história de um povo, sabe? Isso aí não é uma história que se fez em 10 dias, em 10 anos. Isso é secular, a história desse povo daqui.
o Tia Barbaridade, o Tia Garoto, o Tia Guri, essa gurizada toda, são uma gurizada querida. Nisso tem coisa boa, porque eles, com aquela música deles, eles fazem a gurizada conhecer algo que os leva a entender que aquilo é gaúcho. Sua vida marcada de poema, em cada nota sentida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida. A música está com a juventude, eu estou com a juventude, nós estamos com a juventude. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, haverá sempre. Com essa gama de amigos, de artistas da música regional, nativista, regionalista e missioneira, trago a proposta Califórnia da Canção Nativa, caminho para os festivais do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Temos 2 inscrições, então de imediato chamamos o senhor Bruno dos Santos Carmen, nosso Dom Palmilha, para 5 minutos de manifestação. Meu boa tarde a todos. Como já dito, sou Bruno Caminho e hoje ostento o cargo de Peão Farroupilha, Rio Grande do Sul. Queria só deixar a minha opinião como favorável a esse tema por alguns motivos, mas acho que 2 importantes. Pela música sendo usada como grande arma para trazer jovens para dentro do movimento. Eu dou exemplo de mim, que gosto de escutar música, mas quando era pequeno escutava música e me despertou uma grande tentativa de entrar dentro do movimento para passar adiante a tradição gaúcha. E outro aspecto importante é a oportunidade dada a grandes músicos que têm talento e talvez não tenham a oportunidade de despejar as suas músicas para todo o Rio Grande do Sul. E nesses festivais de canção, esses festivais de música, eles conseguem demonstrar a sua arte pela sua própria fibra, demonstrando a sua habilidade. Muito obrigado. Senhor Ivoné, quarta região tradicionalista, palavra à disposição. Componentes da mesa, senhores congressistas, senhoras congressistas, nós, como hoje estamos dirigindo o CTG Sínodo Pago, estamos aqui dando nosso depoimento favorável a esses jovens que tiveram a coragem de montar esse trabalho e trazer aqui a plenária desse congresso maravilhoso. A Califórnia Canção Nativa nasceu dentro do CTG Sínodo Pago e até hoje ela é realizada lá por nós do CTG Sínodo Pago, logicamente com muita ajuda de muitas pessoas e instituições de Uruguaiana e do estado do Rio Grande do Sul também. Acabamos de realizá-la agora em dezembro e aí que nós sentimos a importância da Califórnia da Canção Nativa para o público uruguaianense, para o público do Rio Grande do Sul e até fora dele. Então, além de ser, como já disse o Comar, que foi lá na gestão primeira dele como patrão do Sínodo do Pago, que ele criou a Califórnia, além do que ele já disse, os 40 anos de nativismo que nós estamos hoje escutando, assistindo em todos os meios de comunicação, deve-se à Califórnia. Antes da Califórnia não existia nativismo, é um marco cultural e histórico, artístico do estado do Rio Grande do Sul. São poucos eventos que marcaram o Rio Grande do Sul culturalmente, e com certeza foi a Califórnia Canção Nativa, que trouxe essa maneira mais
requintada de fazer música, essa maneira mais preocupada de fazer músicas e letras, canções do estado do Rio Grande do Sul, além de incentivar o grande número de jovens que até hoje estão preocupados e, como diz os jovens que me antecederam, é uma grande porta, é um grande incentivo para todos os jovens do Rio Grande do Sul entrarem no movimento. Sou favorável, sim, defendo o senhor deputado, defendo a Califórnia Canção Nativa e defendo junto com os senhores e senhoras, sim, e que no momento que estivermos fazendo o nosso tema da Semana Farroupilha, muitos e muitos projetos poderemos realizar em cima deste tema, tanto música, usos e costumes, enfim, um grande número de projetos nós podemos realizar, sim, na Semana Farroupilha, em cima do tema Califórnia da Canção Nativa. Gostaríamos, sim, que pensassem, lógico, todos os temas são interessantes, são bons, mas a Califórnia da Canção Nativa é um marco cultural e histórico do Rio Grande do Sul também. Muito obrigado. Feita então a manifestação do senhor Ivoné, a Tainara, então, foi intempestiva a tua inscrição para a manifestação, mas como a palavra está agora a cargo e à disposição do autor, ele pode conceder uma parte para mesmo se manifestar, se assim desejar. Eu irei dividir meu tempo, então, com a Tainara. Viu? Não é a divisão do tempo, tá? É uma parte em que ela vai se manifestar rapidamente e depois tu retoma. Senhores, senhoras, congressistas, juventude tradicionalista, boa tarde. Meus respeitosos cumprimentos à mesa diretora desse 61º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Gostaria, então, de manifestar a minha opinião relativa a esse tema, dizendo que todos os demais possuem relevante importância, mas a magnitude de ampliarmos, então, o nosso tradicionalismo gaúcho, buscando sempre zelar pela integridade e pela união do mesmo com o nativismo. O nativismo que surge no Rio Grande do Sul por meio dos nossos grandiosos festivais, que se destacam por todo o estado do Rio Grande do Sul. Diversos municípios possuem, então, esses festivais que destacam a nossa música e tudo aquilo que os nossos artistas regionalistas sentem, o sentimento de saudade do campo, daquele homem simples do fogo de chão, de tudo aquilo que marca a nossa tradição e os nossos usos e costumes. E através destas manifestações que nós veremos, então, tanto no nosso desfile temático, como o ano inteiro, palestras e atividades que versem sobre este tema, divulgando, então, para estes artistas que o tradicionalismo gaúcho organizado está de portas abertas para estes jovens e para todos os senhores, dizendo que eles são importantes e que através da sua música o movimento tradicionalista gaúcho cresce e o nativismo e a tradição rio-grandense se tornam cada vez mais entrelaçados e ligados entre si. Dessa forma, eu acredito que a cultura gaúcha só tende a crescer a cada dia mais, buscando ampliar os nossos horizontes. Já tratamos de tantos temas, como os meios de transporte do Rio Grande do Sul, também sobre os diversos povos que formaram a nossa essência de ser gaúcho. E por que não ampliarmos, então, o nosso imaginário e trazermos os artistas regionalistas para dentro do nosso movimento, homenageando todas essas figuras importantes. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Isso, obrigado, Tainara. Gostaria de agradecer, então, aos três favoráveis, mesmo não tendo tempo para a Tainara falar. Então, pessoal, delegados, a juventude, eu e o Héridio, trabalhamos em cima dessa proposta por vários motivos. A escola hoje, um dos requisitos a ser trabalhado é a música. A música em si tem que ser trabalhada dentro da escola. Se vamos pensar a forma de ser trabalhado, temos os artistas, os compositores, que com essas letras magníficas, também. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó.
as músicas Guri, a Bombacha. Ali temos indumentária, temos nossa história, temos várias formas de ser trabalhada. Lá na minha cidade, sou da 18ª, sou de São Gabriel, temos a Estância da Canção Gaúcha. Lá na minha cidade, iremos trabalhar a Estância Rosário, pode ser trabalhada a galdeirada, que está acontecendo nesse final de semana mesmo, a galdeirada. Então, como nossos amigos Neto Fagundes, Luiz Marenco, o idealizador da própria Califórnia, falou, é a nossa vida. Cada música que escutamos, tomando uma roda de chimarrão, tomando um chimarrão, é ali que escutamos a nossa história, em cada letra. Conforme a dona Ilva até falou, querendo que nós juntássemos nossa proposta também, acho que não. Nossa proposta é música, trabalharmos a música em si, na nossa semana magnífica, que é a nossa Semana Farroupilha. 1 minuto. Então, eu sou do Sul, belíssima proposta. Camperismo, também, belíssima. Tudo isso a gente pode trabalhar dentro da nossa proposta, que é a música em si. Porque a música nos transmite a nossa história. E nesse ano nós trabalharemos somente a música. Não toda a nossa história somente em 2014. Seria isso então, pessoal. Delegados, por gentileza, pedimos ao apoio de todos para que esse trabalho seja cumprido, todo o nosso trabalho, nosso suor, né, Héridio? Então, pedimos o apoio de todos. Muito obrigado. Obrigado. Jonatas, a palavra está à disposição do relator, se assim não deseja. Então, senhor presidente. Ok. Nós vamos retornar, então, à discussão, não à discussão, mas à questão da votação deste tema, Festejos Farroupilha. A proposição número 6, o camperismo gaúcho e a sua importância social e cultural. A proposição 21, Califórnia da Canção Nativa, caminho para os festivais no Rio Grande do Sul. E Eu Sou do Sul. São esses 3 temas que estão em aprovação pelos senhores agora. E nós vamos fazer da mesma forma que ontem à noite nós fizemos para o tema anual. São 3 proposições. Eu vou perguntar à plenária a sua manifestação com relação a cada uma delas. E eu vou pedir que durante a votação vocês permaneçam com os cartões no ar para que a gente possa fazer a contagem. Tá ok? E mais uma vez aqui então vou pedir auxílio da nossa mesa para que a gente possa, né, contar, ser justo nesse processo e conseguirmos enxergar a todos. Já que vocês estão mais distribuídos, para nós fica mais difícil, mas nós vamos tentar, né, observar todos. Então eu peço aos senhores, aqueles que entendem que o tema dos festejos farroupilhas para 2014 seja o camperismo gaúcho e a sua importância social e cultural, por favor, levante o cartão e permaneça. (49 votos). 49 votos. A dona Neuza está dizendo que tinha mais gente lá no fundo. Gente, eu preciso que vocês marquem bem assinalado, senão a gente não vai conseguir identificar, gente. Virem para nós aqui, tá? Eu vou repetir, eu vou pedir que vocês baixem
Nós vamos votar de novo a proposta número 6. Por favor, quem concorda com o campeirismo, levante, por favor, e permaneça. Ali eu tô, tá atrás ali, eu não estou enxergando. Aqui, já enxerguei, seu Yu. Lá no fundo. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Virem bem a face, pessoal, não assim, ó, para enxergar bem. 64. 64, gente. Tem gente lá no fundo votando lá e a gente não estava enxergando. 64 votos. Ok? Vamos lá. Proposição 21. Califórnia da Canção Nativa, caminho para os festivais do Rio Grande do Sul. Por favor, levante e permaneça. 1. Nós contamos, da mesa foi 41 aqui. Isso, tinha um rapaz lá que levantou os dois, eu anulei teu voto aí, tá? Ele estava com as duas mãos levantadas. Não, é a pessoa que tem que votar, não é dois. Está anulado teu voto. 41. Cada pessoa é direito a um voto. O rapaz estava com as duas mãos levantadas e eu anulei o voto dele. Essa mesa anulou. Não, levantou ao mesmo tempo. Proposição número 22. Tema dos especialistas de Farroupilha, eu sou do Sul. Por favor, levantem para que a gente possa contar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Não vou contar mais. 71 votos. Faltou, teve gente mais que votou lá, tá? Mas 71 votos vamos registrar, foi mais gente. Então, tema da Semana Farroupilha para o ano de 2014, eu sou do Sul. Parabéns a dona Odila.